versículos, eu quero ministrar uma palavra rápida, porque eu quero orar pela sua vida. Lucas capítulo de número 5, você que está na sua casa, você que agora está vendo essa live pelo celular, pelo notebook, pelo computador, eu quero te convidar a acompanhar comigo, você que pode, que tem a sua Bíblia perto, em Lucas capítulo de número 5, poucos versículos, e nós vamos falar sobre esses versículos rápido. Diz assim, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1. Certa vez, quando a multidão apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado, e ali eles lavavam as redes. Versículo de número 3. Entrando num dos barcos, o barco de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e dali ensinava as multidões. Versículo de número 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Simão lhe respondeu e disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Esse texto é um texto muito conhecido, fala a respeito da pesca e do primeiro encontro entre Jesus e o futuro discípulo, ou os futuros discípulos, um dos primeiros discípulos a ser chamado. O texto relata um ato que acontecia praticamente todos os dias, um cenário, uma figura que acontecia praticamente todos os dias. A gente sabe que antes de ser chamado ao discipulado, antes de ser chamado para ser discípulo, para seguir Jesus, Pedro empunhava o ato da pesca como profissão. Pedro era um pescador profissional. Pedro não pescava por hobby. Pedro e seus irmãos e seus amigos não pescavam porque não tinham o que fazer, não pescavam por ser feriado ou por ser final de semana. O texto diz que Pedro pesca porque ele vive da pesca. O texto diz também, versículos antes do versículo de número 5, que Pedro levou Jesus até sua casa e sua sogra foi curada, porque sofria de uma febre. Então quer dizer que Pedro, ele tinha uma família, tinha esposa, tinha sogra. Então logo a gente imagina que Pedro pesca para sustentar a sua família. É muito normal na região da Galileia os homens serem profissionais na pescaria, porque naquela época era o que dava rendimento financeiro maior naquela região. E Pedro também fazia uso disso. Pedro vivia uma vida totalmente normal. Ele era um pescador, ele e seu irmão. O texto que a gente leu mais à frente nos versículos diz que Jesus viu 2 barcos. Um era dos amigos, dos parentes, e o outro era de Pedro e dos seus sócios. Então quer dizer que Pedro tinha barco, Pedro era pescador, Pedro tinha família, e o ato de pescar para Pedro não era um hobby, era profissão. E o texto diz que, ou a gente pode imaginar pelo aquilo que o texto relata, que um dia Pedro saiu da sua casa para pescar. Normalmente, pelo que a gente pode entender pelo texto, era noite quando ele saiu para pescar. E quando ele sai da sua casa para pescar no lago, onde muitos pescadores viviam daquilo, onde naquele instante muitos pescadores estavam pescando, onde naquela noite muitos pescadores estavam exercendo a sua profissão, o texto diz que ele não teve sucesso aquela noite. Os versículos anteriores do capítulo de número 4 diz que aquela noite Jesus estava no monte orando. E eu imagino que naquela noite Jesus decidiu por encontrar Pedro. Ainda no capítulo de número 4, decidiu por encontrar Pedro no capítulo de número 5. E eu imagino Jesus, o próprio Jesus, dando ordem aos peixes aquela noite, para que nenhum peixe caísse na rede de Pedro. Porque Jesus queria promover o encontro entre Pedro e ele. Jesus queria mostrar para Pedro que o propósito que ele tinha para Pedro era maior do que o propósito de ser simplesmente um pescador de peixe. Então eu imagino Jesus preparando o caminho. Como Jesus vai preparar esse caminho? Instalando uma crise na rotina de sucesso de Pedro. Eu não sei se você acredita no que eu estou falando aqui, mas alguns de nós, ou alguns de vocês,
Quando Jesus tem um propósito na sua vida, e Ele quer parar você, para colocar você dentro do propósito que Ele tem, Ele instala uma crise na sua vida. Ele instala uma crise porque essa crise vai gerar oportunidade de falar com você. Olha o que o texto está dizendo, que ele saiu aquela noite, mas naquela noite ele não pescou nada. Olha que interessante, toda noite ele pesca, mas na noite que Jesus vai encontrar ele pela manhã, naquela noite ele não pesca nada. A crise chegou para promover o encontro entre Pedro e Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E o primeiro ponto é: quem sabe a crise que você está vivendo hoje é uma crise que Jesus colocou na tua vida para promover o encontro entre você e o Mestre. Quem sabe a crise que Ele colocou na tua vida é para mostrar a você que Ele tem um propósito maior do que pescar homens, que Ele tem um propósito maior do que viver somente aquilo que você quer. Eu fico pensando que importante para Pedro era pescar o peixe, só que eu também penso que nem tudo que é importante para mim tem uma importância grande para Jesus. Porque aquilo que me ocupa, dentro daquilo que eu acho que é importante, pode ser pequeno diante daquilo que Deus tem para colocar na minha mão. Então aí onde você está na sua casa, aonde você está com esse celular na mão, vendo essa live, nesse computador ou nesse notebook, receba essa palavra de Deus. Nem tudo que é importante para você é importante para Ele. Por quê? Porque tudo que Ele tem para colocar na sua mão é muito maior do que aquilo que você acha que está perdendo. Receba essa palavra esta noite. Aquilo que você acha que está perdendo não se compara com o tamanho daquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Olha que interessante, o texto diz que quando Jesus chega e está caminhando pela manhã, Pedro passou uma noite de crise, Jesus está caminhando pela manhã, fazendo aquilo que era rotina para ele. O que é rotina para Jesus no exercício do seu ministério? Jesus, quando andava, curava. O texto diz que ele salvava. O texto diz que ele devolvia visão aos cegos. O texto diz que ele endireitava as pernas dos coxos. O texto diz que ele levantava os aleijados. O texto diz que ele curava, que ele pregava, que ele consolava. Essa era a rotina do ministério de Cristo. E ele está na sua rotina ao ponto que o texto diz que ele anda fazendo tantos sinais e pregando a palavra, que as pessoas começam a comprimirem ele na beira do lago. E ele passa a não ter espaço. Olha o texto que a gente leu. As pessoas cercavam Jesus para ouvir a palavra, de maneira que ele não tinha espaço, empurravam, comprimiam. E ele vai direcionado até os barcos que estão na beira daquele lago. Para que ele vai até aqueles barcos? Jesus precisa ficar num ponto estratégico para pregar a palavra. Você lembra que eu disse que na noite passada ele dá ordem aos peixes para que não caiam na rede de Pedro? Se o Pedro tivesse tido uma pesca maravilhosa aquela noite, pela manhã ele não permitiria que Jesus entrasse no barco. Então receba a terceira palavra de Deus para a sua vida. Talvez se você não estivesse vivendo a crise que você está vivendo, você não permitiria que Jesus entrasse no teu barco. Talvez se você não vivesse a crise que você está vivendo, você não estaria orando dentro da sua casa como você tem orado. Talvez se você não estivesse vivendo a crise que você está vivendo, você não estaria talvez se consagrando dentro da sua casa como você tem se consagrado. Talvez se você não estivesse vivendo essa crise que atualmente você vive, você não estaria agora assistindo essa live. Quem sabe se você não estivesse totalmente vivendo a crise que esse país se encontra, que esse mundo se encontra, você não estaria nesta noite aqui, escutando essa live, procurando a palavra de Deus. Quem sabe essa crise veio para a sua vida, para você lembrar onde estava a Bíblia dentro da sua casa. Quem sabe a crise apareceu na tua vida para você lembrar como é que era orar dentro do seu quarto por mais de 5 minutos. Quem sabe a crise apareceu na sua vida para você lembrar quem era Deus na tua história.
Mas eu quero te dizer para esta noite que essa crise tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é que Ele entre dentro do teu barco. Essa noite Jesus quer entrar dentro da tua casa, quer entrar dentro do teu barco. O que é o barco? O barco é a simbologia da vida. Há uma crise dentro do barco, mas dentro do barco Jesus também está entrando. Jesus também está entrando. Receba essa palavra. Tem crise dentro da casa, mas também tem Jesus pedindo para entrar dentro do barco. Deixa Jesus entrar no teu barco esta noite. Olha que interessante. O texto diz que Jesus caminha até o barco e ele faz um pedido a Pedro: posso entrar aí dentro do barco? Irmão, quem é que em crise nega a entrada de Jesus na sua vida? Quem é que em crise nega que Jesus entre no local da crise? Pedro permite. Se fosse eu, permitiria também. Eu dizia, mas agora, porque dentro do barco tem crise, e tendo crise dentro do barco, a única pessoa que eu quero dentro do meu barco na crise é Jesus. Olha que interessante, Jesus entra dentro do barco e vai usar o barco de Pedro. O texto diz, para pregar para a multidão. Ele entra dentro do barco. O texto diz que ele sentou dentro do barco. E aqui eu vejo a primeira crise de Pedro. Por que Pedro deixa Jesus entrar? Porque tem uma crise dentro do barco. Só que Jesus vai ensinar uma coisa a Pedro. Quando Jesus entra, ele senta. Terror de Pedro foi ver Jesus ter sentado. Porque se eu estivesse lá, eu dizia, meu Deus, Jesus entrou, mas sentou. Só que Jesus senta para ensinar uma coisa muito valiosa a Pedro. Eu estou entrando dentro do seu barco, mas a prioridade não é resolver sua crise. A prioridade é pregar a palavra para a multidão. Então existe uma prioridade. Qual é a prioridade? A prioridade é a obra de Deus e depois as minhas crises. A prioridade é a obra de Deus, depois a porta aberta. A prioridade é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, depois a cura. A prioridade é fazer aquilo que Deus colocou na minha mão, depois a porta aberta. A prioridade é fazer aquilo que Deus quer que eu faça, depois aquilo que eu quero que Ele faça dentro do meu barco. Então entenda, o segundo ponto da crise de Pedro é ele aprender que primeiro é a obra de Deus, depois aquilo que ele precisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo essa live. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí com esse celular na mão. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está na frente desse computador. Quantas vezes você colocou aquilo que você precisava e aquilo que você queria na frente daquilo que Deus tinha mandado você fazer? Quantas vezes você colocou na frente daquilo que Deus queria para a sua vida, aquilo que você desejava que Ele fizesse? Quantas vezes talvez alguém nessa live fez pirraça dizendo, se Deus não quer fazer o que eu preciso, então eu não vou fazer o que Ele manda eu fazer. Quando Jesus entra dentro do barco e senta, Jesus está ensinando uma lição a Pedro. Primeiro a obra de Deus, depois a sua vida, Pedro. Primeiro a multidão ouvir a palavra, depois os peixes que não estão no barco. Primeiro aquilo que eu quero fazer, depois aquilo que você precisa. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Faça aquilo que Ele quer que você faça, para depois Ele fazer aquilo que você precisa. Sabe qual é interessante? Tem vários barcos na beira da praia, só que Ele escolhe o de Pedro, que é o barco que está em crise. Quantas vezes você, na sua crise, foi procurado? Quantas vezes na sua crise você foi solicitado? Porque alguém chegou em você, alguém que tem Jesus dentro do barco, mesmo vivendo em crise. Quantas vezes na sua crise alguém olhou para você e falou assim, caramba, você cantou muito hoje, Deus te usou muito, só que você estava em crise por dentro. Aí você diz, poxa, valeu, obrigado, louvado seja Deus, só que você estava em crise. Quantas vezes você foi usado, pregou, quantas vezes alguém ligou para você e falou, faz uma oração por mim? Quantas vezes alguém olhou para você e disse, me dá um abraço? Quantas vezes alguém olhou para a sua vida e disse assim, você é um homem ou uma mulher de Deus, você é tão abençoado, mas quantas dessas vezes você estava em crise? Só que Jesus estava dentro do barco mesmo você estando em crise. Então a palavra de Deus para a sua vida é, a crise não ausenta a presença de Jesus do barco. Está faltando peixe, mas Jesus está dentro do teu barco. E o mais importante, quem está do lado de fora está vendo Jesus na sua vida, mesmo você em crise.
Oh meu Deus, tem gente que olha para você e não acredita e não entende porque você vive sorrindo sem R$1 no bolso, porque você vive cantando, orando, pregando, louvando a Deus mesmo estando com a porta fechada. Tem gente olhando para você na crise que você está passando e dizendo: eu por muito menos tinha parado de fazer a obra, por muito menos eu tinha parado de caminhar. Não entende nada, só que olha para você e vê Jesus dentro do teu barco. Glória a Deus por isso, porque as pessoas enxergam na sua vida um Deus que opera e usa a sua vida para abençoar outras, ainda que você esteja na crise. Olha que interessante, Jesus entra no barco e senta. Quando Jesus senta no barco, o texto diz que ele começa a ensinar a multidão. Você já viu as mensagens de Jesus? Você já viu as cruzadas de Jesus? O sermão da montanha? Mensagens que duravam 3 dias, palavras que começavam pela manhã e iam até a noite. Quem lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus manda dispensar a multidão. Aliás, os discípulos solicitam para dispensar a multidão porque as pessoas estão com fome. Jesus manda dispensar, só que se dispensam eles pereceriam no meio do caminho, porque as pessoas iam acompanhando Jesus e isso às vezes durava dias, e tinha gente que saía de casa sem nada. Imagina naquela noite, naquele dia, Jesus entrando dentro do barco de Pedro e pregando. Você acha que durou um pouco tempo ou muito tempo? Porque ele vai pregar. Quando ele prega, ele faz o apelo da salvação, que a gente conhece como apelo. Quando ele faz o apelo, ele vai orar pelos enfermos, ele vai dar vista aos cegos, ele vai curar, ele vai abraçar, ele vai lhe dar e liberar a palavra de profética para todo mundo. Quanto tempo você acha que isso demorou? Muito bom para a multidão que está ouvindo Jesus falar, mas e para Pedro que está em crise? Porque quem tem crise, irmão, tem pressa. Quem tem crise, tem pressa da crise ser resolvida. O salmista chega a escrever que a esperança demorada, ela adoece o coração. O salmista quis dizer que quanto mais tempo você espera por uma coisa que você acredita que vai vir, mais doente da alma, adoece o coração, não o corpo, mais angustiado você fica, mais triste você fica. Quem sabe você está assistindo essa live agora e está dizendo: meu Deus, por que as coisas não aconteceram na minha vida ainda? Por que a porta ainda não se abriu? Por que a cura que eu preciso não aconteceu? O salmista escreveu sobre isso, porque na época do salmista isso já acontecia. A esperança demorava, adoece o coração. Quem sabe tu está angustiado, teu coração está doente, porque as coisas ainda não aconteceram da maneira que você queria que acontecesse. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e essa palavra é a seguinte: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo de número 3, em seus versículos, em um dos versículos diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Quem sabe você estava vivendo um tempo de sorrir, mas chegou o tempo de chorar. Salomão escreveu em Provérbios capítulo de número 12 que o jovem ele tem que lembrar Eclesiastes capítulo de número 12, que o jovem tem que lembrar do seu Salvador antes que cheguem os dias maus. Quem sabe os dias maus chegaram para você que está aí assistindo essa live, só que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: demore o tempo que passar, mas você não vai morrer. Se você ficar na posição, você não vai descer a terra sem antes ver Deus cumprir tudo aquilo que te prometeu. Entenda isso. Eu estou caminhando para encerrar. Entenda isso. Quando Jesus termina de pregar a palavra, quando Jesus termina de ministrar a palavra, ele vira para Pedro que estava em crise e diz assim: olha, Pedro, agora eu acabei. Imagina Pedro virando para Jesus e dizendo: até que enfim, estava na hora de isso acabar mesmo. A gente está aqui o dia todo. Imagina quanto tempo durou a pregação. Uma multidão para ele orar, para ele pregar, uma multidão para curar. Imagina quantos minutos, quantas horas, imagina quanto tempo demorou aquela pregação. E quando
Pedro escuta da parte de Jesus que ele tinha terminado, imagina Pedro, até que enfim, acabou. Agora está na hora de ir embora, né? É igual você que está em crise e vem para o culto. Tudo que acontece quando Jesus está falando te incomoda, porque a crise te deixa angustiado. É o tempo que demora, é a mensagem que demora. Se canta 3 louvores, você fala, para que 3 louvores? Para que 2? Quem está em crise gosta de reclamar. A gente, quando está em crise, fica dolorido, fica angustiado. Isso é muito normal, isso acontece com você, isso acontece comigo. Todos nós somos seres humanos. Só que quando Jesus acaba a mensagem, que Pedro diz, agora eu vou embora, Jesus disse, calma, eu não posso ir embora sem antes resolver a crise do teu barco. Porque, irmão, anota isso na tábua do teu coração. Se você tiver caneta e papel onde você está, anota isso, guarda isso e nunca mais se esqueça do que eu vou te falar. Ninguém que empresta o barco a Jesus estando em crise permanece com o barco na mesma maneira. Ninguém que continua fazendo a obra estando em crise permanece da mesma maneira. Ninguém que continua caminhando para a obra de Deus estando em crise vive a mesma crise a vida toda. Todas as vezes que Jesus solicitar o teu barco no meio da crise é porque Ele quer usar você para tratar outros e acabar com a sua crise. Enquanto Jesus está usando você na sua crise, tem outras pessoas sendo tratadas, e quando elas serem tratadas, Jesus vai dizer, agora é a sua vez. Jesus vai dizer, agora é a sua hora. Vem comigo aí, Diego. Jesus vai virar para você e vai dizer, agora é a sua vez de ser tratado. Eu estou perto de acabar, eu quero ministrar isso no teu coração. Se você é alguém que caminha, aracaçai de camalaçanda, e se você é alguém que prega na crise, se você é alguém que canta na crise, se você está na crise dizendo, eu não tenho força para ir para a igreja, mas mesmo sem força eu vou caminhar, mesmo sem força eu não vou largar a cruz, mesmo sem força eu vou fazer a obra de Deus. Jesus está aqui esta noite dizendo, a tua crise acaba hoje. A tua crise acaba hoje. Olha que interessante. Jesus deve ter virado para Pedro e dito assim, olha, agora eu acabei de tratar outros, agora eu trato você. Volta no lugar profundo e lança a rede. Por que Jesus manda Pedro ir para o lugar profundo? Porque antes, na noite que ele sofreu a crise, ele pregou no raso. Na noite que ele estava na crise, ele pregou no raso. Aí quando Jesus olha para ele, ele deve ter dito, vai lá e pesca. Quando Pedro vira as costas, ele fala para Pedro, peraí, ó, lança no fundo, tá? Porque o raso não é mais seu lugar. Então tem uma palavra de Deus para a tua vida. Quando Jesus passar no teu barco, Ele vai te ensinar que o que Ele tem para você é mais profundo do que você imagina. O seu lugar não é no raso, o seu lugar não é embaixo. Deus tem lugares altos e Deus tem coisas profundas para entregar nas tuas mãos. Olha que interessante. Jesus vira para ele e diz, vai lá e lança a rede. Pedro, mas a gente pescou a noite toda e nós não pegamos nada. Aí o texto diz que tem uma vírgula ali, aparece uma vírgula. A vírgula é uma pausa dentro de uma frase. É como se você estivesse falando alguma coisa e respirasse para concluir. Eu imagino que nesse respirar, nesse suspiro de Pedro, ele lembra da pregação de Jesus o dia todo no barco dele. Porque Pedro podia estar em crise, mas estava sentado no barco ouvindo. Enquanto Jesus pregava para outros, Pedro também ouvia a palavra. E o texto diz que a fé vem pelo ouvir. Enquanto você ouve essa palavra nessa live aí, Deus está fortalecendo a tua fé. Deus está fortalecendo as suas estruturas. Você vai, quando acabar essa live aqui, você volta a acreditar nos sonhos, você volta a acreditar nos propósitos, você volta a acreditar no que Deus tinha para você. Olha que interessante. Quando Pedro diz, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, ele dá um suspiro, uma vírgula, uma pausa e diz, sobre a tua palavra. Meu irmão, uma coisa é você ir porque você acha que vai dar certo. Uma coisa é você ir porque está todo mundo indo. Uma coisa é você tentar porque fulano tentou e deu certo. Uma coisa é você caminhar para onde todo mundo está caminhando. Outra coisa é você ir debaixo de uma palavra. Quando você tem uma palavra, garantia de sucesso naquilo que Deus mandou você fazer. É interessante, Lucas capítulo de número 9, o mesmo texto.
diz que Jesus envia os discípulos para fazer obras maravilhosas. Quando ele envia os discípulos, o texto diz que ele sopra e diz assim, ó: eu vos dou autoridade para expulsar demônios e curar leprosos. E ali tem uma unção muito específica na Bíblia, pouca falada, é a unção do envio. É quando você é enviado debaixo de uma palavra de autoridade. Quando você é enviado para fazer alguma coisa debaixo de uma palavra, é impossível dar errado. Porque a palavra do envio, ela te dá autoridade para concretizar aquilo que você vai fazer. Eu tenho outra palavra de Deus para a tua vida. Antes você tentou pela sorte, depois dessa palavra aqui é Deus que está dizendo: volta lá e faz, porque Deus vai fazer acontecer aquilo que antes não deu certo. Vai lá e tenta de novo, porque a porta vai abrir. Vai lá e coloca a mão de novo na enfermidade, porque ela já sumiu daí. Vai lá e tenta fazer de novo. E tira os projetos da gaveta, tira os sonhos de dentro da gaveta, faz de novo. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você é maluco, está tentando de novo. E você vai dizer: é que agora eu dei uma palavra, e quem me prometeu não mente. Sai de Camauaçanda. Eu sinto a presença de Deus aqui. Olha que interessante. O texto diz que Pedro vai. Quando Pedro vai, o texto diz que ele lança as redes. E a quantidade de peixe que ele pega é tão grande, mas tão grande, que o texto diz que os barcos quase afundam. Quase afundam, mas não afundam. Quem olha de fora do barco está dizendo: ih, esse barco não vai aguentar muita coisa que Deus deu não, hein? Esse barco não tem estrutura para aguentar tanto peixe não, hein? Depois que Deus te abençoar, você que está vendo essa live, depois que Deus fazer um milagre na sua vida, depois que Deus te colocar aonde Ele quer que você fique, depois que Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: ele não vai aguentar tanta bênção não. Ele não vai ter estrutura para aguentar o cargo não. Ele não vai ter estrutura para aguentar o peso do ministério não. Esse barco vai afundar. Mas glória a Deus que o texto diz que o barco quase afunda, mas não afunda. Glória a Deus que o texto diz que o barco quase afunda, mas o barco não afunda. Vamos louvar? Glória a Deus que o texto diz que o barco quase vai a pique. Só que Deus tem para a sua vida, Ele garante: não vai afundar, não vai a pique, não vai desmoronar, vai dar certo, porque foi Deus que colocou na sua vida. E o que Deus te deu não vai afundar. O que Deus te deu não vai afundar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar. Eu queria convidar você aonde você estiver agora. Eu vou fazer a oração de libertação. Eu vou fazer a oração da cura. Tiago disse que a oração da fé, ela perdoa pecados. Que a oração da fé, ela cura enfermidades. Tiago também escreveu que o homem que pede a Deus, ele não pode duvidar, porque aquele que duvida no que pede não recebe, porque é semelhante às ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Então eu quero pedir a você que nesta noite não duvide, porque a oração não se prende a paredes. A oração vai direto ao trono, e do trono sai ordem e decreto para abençoar a sua vida.
Aonde você estiver agora sentindo uma dor, aonde você estiver agora sentindo uma enfermidade, ou se quando começou a assistir a live, coisas aconteceram como você ficou oprimido, ou você ficou assustado, ou você começou a ter dor de cabeça, ou quando na ministração da palavra você sentiu calafrios, ou na ministração da palavra você sentiu enjoado, ou você começou a passar mal. Esta oração é oração de libertação. Nessa oração eu não entrego somente a sua vida, eu entrego também a sua casa, os cômodos da tua casa, eu entrego esse quintal onde você mora, eu entrego a vida dos teus parentes, eu entrego totalmente a sua casa, a sua família diante de Deus. Eu vou orar e eu queria que você colocasse um copo com água diante da live, aí nas suas mãos. Quando a gente terminar a oração aqui, você vai beber o copo com água. Aí você me pergunta, o copo com água tem poder de alguma coisa? O copo com água, meu irmão, é só um copo com água dentro. Aí você me pergunta, mas a água foi consagrada? Não é só a água do bebedouro, é só a água da tua casa. Aí você me pergunta, o copo vem de Israel? Não, é só um copo. Só que o interessante é a palavra que sai da boca do profeta diante daquilo que você está vendo. Esse copo com água, aos olhos naturais, é só um copo cheio de água. Mas quando você colocar esse copo com água para dentro, diante da palavra do profeta, se tiver enfermidade aí na sua vida, na sua família, se tiver enfermidade aí dentro da tua casa, se alguém dentro da tua casa sofre dos sintomas dessa pandemia que acontece, é a hora de você colocar essa pessoa diante da live. Nesse copo com água, os caroços do corpo vão sumir, a febre vai passar, a enfermidade vai bater em retirada. Segure o seu copo com água como eu estou segurando aqui, e nós vamos orar. Eu estou dando tempo para você ir na cozinha, pegar teu copo com água. Isso é um ato de fé. Onde houver dor e enfermidade, vai sair agora. Vocês que deixaram seus pedidos de oração aí nos comentários da live, vocês que compartilharam, o nome de vocês estão gravados. Eu quero entregar a vida de todos vocês diante de Deus. Eu quero orar esta noite. Pegou? Coloque a mão no copo com água. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, a tua igreja precisa de ti. Aonde essa live, Senhor, estiver indo agora, aquele que é evangélico e aquele que não é evangélico, mas tem uma fé, e nesse momento está com esse copo de água nas mãos, e nesse momento crê nessa oração que nós estamos fazendo aqui. Senhor, eu quero te pedir, quebra, Senhor, nesta casa, nesta vida, nesta família, toda maldição. Quebra dentro dela, escuta vozes. Esse quintal, Senhor, essa família onde tem destruição, briga, contenda, toda obra de maligno, eu quebro agora dentro dessa casa. Em nome de Jesus, inimigo, em nome de Jesus, sai dessa casa agora. Enfermidade, eu falo contigo dentro dessa casa e dentro desse corpo. Caroço, some daí. Dor, some daí. Enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a Deus eu peço, porque eu sou submisso. Mas a palavra me deu autoridade para ordenar a você. Sai da vida desse homem em nome de Jesus. Sai da vida desta mulher em nome de Jesus. Febre, abandona esse corpo agora. Sintomas, sai daí, em nome de Jesus. Essa casa tem o sangue do Cordeiro. Diante da palavra que sai desse altar, eu quebro toda maldição, em o nome de Jesus. E em nome de Jesus, pegue seu copo com água, beba onde você estiver. Espírito, Espírito, o Ministério do Louvor vai estar louvando e nós vamos encerrar. Eu vou orar e eles vão continuar louvando e nós vamos encerrar a live. Mas eu queria te fazer um pedido.
na verdade um convite. Você que está assistindo essa live, em algum dos grupos que foram compartilhados, no perfil de alguém, e você está afastado dos caminhos do Senhor. Você hoje está na sua casa, quem sabe muitas vezes você teve a oportunidade de estar dentro da igreja e não esteve. E quem sabe agora você está com medo, está pensativo pela crise que está acontecendo. Quem sabe nesses dias as igrejas têm fechado as portas. Você sentiu vontade de ir até uma igreja, mas disse: meu Deus, não tem igreja nenhuma aberta agora, o que eu vou fazer? Eu queria te dizer, você que está afastado conhece a palavra. Você que nunca foi evangélico, mas tem fé que Deus existe. Eu quero te convidar a aceitar Jesus como teu Salvador. Cláudio, mas eu não tenho como ir à igreja. As igrejas, a gente sabe. Por isso que essa live está acontecendo. Aí aonde você estiver, nos grupos, nas salas de vídeos organizadas, nos perfis de qualquer crente que você esteja vendo agora essa live passar, eu queria fazer uma oração com você. E se você puder confirmar que está voltando aos caminhos do Senhor, aí nos comentários, nós vamos orar pela sua vida agora. Eu quero que você coloque sua mão no coração, você que quer reatar uma aliança com Deus. Coloque a tua mão no coração. Eu não sei por que você saiu. Eu não sei se te entristeceram, se você tomou uma decisão, se as coisas lá fora te chamaram e você cedeu. Eu sei que o mundo está dando sinais da volta de Cristo. O mundo está dando sinais de que Ele está voltando. A igreja tem preparado todos os artifícios para que a palavra chegue até você. Você que é conhecedor da palavra, está na hora de voltar para Cristo. Você que pregou e não prega mais, você cantou e não canta mais. Você que não é evangélico, onde você estiver, quer fazer uma aliança com Deus, coloque as mãos no coração. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Onde houver uma pessoa agora, Senhor, que ouviu a palavra e quer aceitar a Ti como Salvador, Senhor, escreve esse nome no livro da vida, Deus. Essa pessoa que quer reatar contigo, Senhor, a amizade que tinha, que quer voltar a caminhar, que nesse momento triste, angustiante desse país, tomou a decisão de caminhar novamente. Receba, Senhor, novamente essa vida. Receba novamente, Senhor, esta vida. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida e que de lá nunca mais saia, em o nome de Jesus. Domingo, às 19 horas, novamente estará acontecendo a live aqui. Domingo quem estará aqui é o pastor presidente da igreja, o pastor Marcelo Costa. Eu quero orar também nessa oração final por ele e por sua família, para Deus guardar, Deus cobrir com o seu sangue, porque o seu servo tem estado aqui na obra, tem vindo aqui, domingo estará aqui novamente ministrando a palavra do Senhor. Ore pela vida do pastor Marcelo Costa, ore pela vida da pastora Sueli, pela vida da sua família, ore pela igreja de Cristo, ore pelo momento que o país está passando, que o mundo está passando. Jesus está voltando, amém? Onde você estiver, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos encerrar este culto, Senhor. Onde essa pessoa estiver, cobre ela com teu sangue, não deixa que essa palavra saia do teu coração, antes de der fruto, Senhor, e antes de mostrar uma direção e um caminho a esta pessoa, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam por todos desde agora para sempre, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.